Boa noite. O nosso grupo é composto por mim, Carlos, Daniele, Natália, Gustavo e a Victória. Nós iremos falar da importância do Porto do Rio Grande. O Porto de Rio Grande fica localizado no município de Rio Grande, no estado de Rio Grande do Sul. E esse porto é de suma importância para a produção de grãos e da indústria têxtil no Brasil, sendo este o porto que ocupa a quarta posição de maior porto do país. O Porto do Rio Grande é um porto privativo ou um porto organizado? Então, ele é administrado pela Superintendência do Porto do Rio Grande, que está localizado na margem direita do Canal Norte, que liga a Lagoa dos Patos ao Oceano do Atlântico e compreende os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o país Uruguai, o sul do Paraguai e o norte da Argentina. Quantos terminais existem no porto? O Porto do Rio Grande ele é dividido em quatro zonas portuárias. Entre elas estão o Porto Velho, Porto Novo, Superporto e São José do Norte. E esse São José do Norte é a última zona e ela ainda está em fase para expansão. O início da construção do Porto Velho do Rio Grande ocorreu em 1869, mas a sua inauguração foi feita em 1872. E a implantação do Porto Novo, que por sua vez foi iniciada em 1910 e tem mesmo entrado em operação em 1915. Os terminais de embarque de granéis sólidos que englobam os grãos e fertilizantes se encontram no superporto. As principais cargas do Porto do Rio Grande, né? O Porto do Rio Grande, ele se baseia muito nos granéis, né? Que são soja, arroz, trigo e milho. Na madeira, né? Que são toras, celuloses e cavaco. Produtos químicos, que são soda cáustica e derivados de combustíveis. E fertilizantes, né? Que são ureia, fosfato e cloreto. As suas exportações, elas são conhecidas pela sua diversidade, né? Ela movimenta desde adubos e fertilizantes até itens para indústrias automobilísticas e produtos da indústria mecânica. E suas principais atividades no comércio internacional estão em produtos de alto valor agregado. Exemplos são a agroindústria de madeiras, né? Indústrias químicas, calçados e couros, e material de transporte e indústria mecânica. É um porto que ele se baseia muito em granéis, né? Ele é utilizado muito granéis e embarcações de contêiner, e dentre outros produtos também. A celulose é um dos principais produtos que eles exportam, né? Dentro do porto do Rio Grande. Quais tipos de embarcações o porto recebe? O Porto de Rio Grande passou por uma reforma recentemente e agora ele está passando a receber embarcações de até 366 metros de comprimento, 29 metros a mais do que atualmente acessam o canal, e o novo calado passa de 12,8 metros para 15 metros, ampliando ainda mais sua capacidade de movimentação das cargas. E a profundidade do canal interno chega a 16 metros e 50 centímetros. E no externo, ele alcança 18 metros. Foram praticamente 2 anos de obras, finalizando agora no ano de 2020, que removeram 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos ao longo dos 30 quilômetros do canal de acesso. Que tipo de carga é movimentada no porto através da cabotagem? O Porto do Rio Grande está diretamente ligado à produção gaúcha. O complexo é um reflexo diretamente da economia do Rio Grande do Sul, estando ligados a mais de 90% de todos os produtos produzidos com destino à exportação. Esse porto, em 2016, ele teve uma movimentação de mais de 38,2 bilhões de toneladas para exportação. Então, ele é um porto assim mais meridiano no Brasil, né? Porque ele é beneficiado por rodovias, ferrovias que permitem a ligação com a Argentina e o Uruguai, expandindo a sua Interdilândia, além das fronteiras convencionais. E o que mais favorece, no caso também pelas suas águas, né? As águas através das rotas de cabotagem da América do Sul e as rotas comerciais marítimas do Sul Oceânica. Qual a importância desse porto para a sociedade local?
Privilegiado por seus aspectos geográficos, o Porto do Rio Grande consolidou-se como estratégico pela sua forte atuação no extremo sul do Brasil, estando entre os mais importantes do continente americano em produtividade. Dotado de uma completa infraestrutura operacional, o Porto Gaúcho é considerado o segundo mais importante porto para o desenvolvimento do comércio internacional brasileiro. No entanto, o porto segue realizando investimentos em infraestrutura, estando sempre adequado aos padrões internacionais. Além disso, em seu cais público, o Porto Novo, com 9,45 metros de calado, o Porto Rio Grandino oferece invejável disponibilidade e atracação, possuindo um cais com cerca de 2 quilômetros de extensão. Qual a Interlândia do Porto? Interlândia primária. Rio Grande do Sul, onde o movimento internacional de cargas atingiu 12,13 bilhões de dólares em 2007, equivalentes a 66,4% do comércio internacional do estado. Qual carga é recordista na movimentação desse porto? O montante total escoado pelo Porto do Rio Grande foram de 7,10 milhões de toneladas em carga geral, 12,7 milhões de toneladas em granéis sólidos e 1,63 milhão de toneladas em granéis líquidos. Os fertilizantes, eles também lideram o ranking de cargas com 399.000,2 toneladas. Quais tipos de áreas de armazenagem existem no porto? Bom, compreendem 3 áreas distintas de atendimento à navegação, denominadas Porto Velho, Porto Novo e Superporto, e uma área de expansão portuária localizada na margem esquerda do Canal do Norte, denominada de São José do Norte. Porto Velho possui 7 áreas de atendimento a navegações. Portanto, como são muitas, vou falar somente 3. Bom, destina-se a atividades operacionais e industriais pesqueiras. Área 2, destina-se a atividades militares, Capitania dos Portos e 5º Distrito Naval. E a área 7 atende à prestação de serviços e atividades marítimo-portuárias. O Porto Novo, com um cais de 1.952 metros de comprimento e 11 berços e profundidade de 10,5 metros, possui 7 áreas de atendimento portuário, sendo, de novo, vou falar 3, porque possuem 7 áreas, né? Área 1, destinada a atividades sociodesportivas e de administração e manejo ambiental. Área 2, destinada a atividades militares do 5º Distrito Naval, igual ao de Porto Velho, né? Como dá para ver. E área 3, destinada a atividades de construção e reparos navais. Bom, o Superporto agora. Ele se dispõe de 1.552 metros de cais, com profundidades variando de 5 a 14,5 metros. Estão instalados os seus principais terminais especializados, onde o atendimento à navegação se faz por meio de 13 áreas. Então, como são mais, eu vou falar 4. Área 1, prestação de serviço às atividades marítimas e portuárias. Área 2, destinada a atividades de construção e reparos navais. Na área está instalado o estaleiro Rio Grande, com uma área de 440.000 metros quadrados, um dique seco com 130 metros de largura, 350 metros de comprimento e 16 metros de profundidade. 2 cais, sendo um de 350 metros e outro de 150 metros, e um pórtico com capacidade de 600 toneladas. Área 3, destinada à movimentação de produtos agrícolas como soja, trigo, arroz e outros, e prestação de serviços às atividades marítimas portuárias em áreas ocisas, entre terminais. 4, destinada à ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte. Dados técnicos referentes ao porto. O porto está no processo de homologação do seu novo calado, que passará de 14 metros. A sua largura média em 500 metros
e a sua extensão total, no caso, dá 5.000 metros nas duas bacias. A sua profundidade é de 6 metros nos cais de Mauá e no cais de Navegantes. Esse é um porto que tem uma malha aquaviária, no caso, né, uma malha marítima, seria muito interessante, né, que ele, assim, ele vai fazendo de forma, tipo numa curva, né, mas essa curva tem as suas áreas, tanto a área alfa, né, a área brava, a área charlie, a área delta e a área eco. Então essas áreas, elas são compostas às vezes por você poder atracar, fundear o seu navio, ou às vezes, assim, algumas delas você tem que pedir autorização 24 horas de antecedência à capitania dos portos para você fazer tal manobra, que se você fizer essa manobra, você acaba fechando o canal de acesso do porto de Rio Grande. Quais tipos de área de atracação do porto? Bom, o porto tem um cais comercial e o Porto Novo possui um cais linear de aproximadamente 1.900 metros de uso público com capacidade para atracação de até 7 embarcações simultâneas. O Porto Novo marca o início da organização portuária do Porto do Rio Grande. O porto foi inaugurado em 15 de novembro de 1915. O Porto Novo atualmente possui um calado operacional de 9,45 metros e é multiuso. Além da possibilidade de atracação de navios e barcaças, o Porto Novo possui 16 armazéns e ainda os silos do terminal logístico do arroz, com capacidade para 50.000 toneladas. São alguns operadores portuários: Sagres, Agenciamento Marítimo, Agência Marítima Orion, Vazim Serviços Aduaneiros e Serra Morena, Commodities e Serviços. Um detalhe a mais a acrescentar é que o Porto do Rio Grande tornou-se conhecido como o Porto do Mercosul, devido à sua aproximação com o Uruguai, com o sul Paraguai e com o norte da Argentina. Bom, esse foi o nosso trabalho. Deixo aqui o meu muito obrigado em nome de todos do grupo e obrigado por assistir até o final. Espero que goste, foi feito com muito carinho e principalmente com muito aprendizado sobre esse porto magnífico e um dos maiores do Brasil. Obrigado.